Olá, muito boa noite, gente bonita e abençoada que já está com a gente aqui nessa sexta-feira, meia chuvosa aqui em Atibaia, tempinho gostoso, né? E a gente está junto aqui mais uma sexta-feira para juntos estudarmos as Escrituras, conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Muito bom ter a sua companhia, agradeço aí de pronto a sua presença conosco. Quero te incentivar a convidar mais alguém, compartilhar, participar, deixar o seu comentário, tá bom? É sempre bem-vindo, para nós é uma alegria sempre. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, super importante. A gente vai falar um pouquinho de pecado, o que vem a ser pecado, né? Realmente é um tema importante. Geralmente esse tema ele é deturpado, né? Muito deturpado, sobretudo pela religião, né? Que usa o tema pecado para incutir culpa nas pessoas. E mais do que incutir a culpa, usa essa culpa para manipular, para chantagear as pessoas, né? Então isso é uma coisa negativa. E a gente pretende, com toda humildade aqui, a gente pretende hoje trazer uma concepção bíblica e até doutrinária do que vem a ser pecado, ok, pessoal? É bem verdade que para a gente tratar desse assunto, a gente deveria tratar de um outro tema correlacionado aqui, né? Tratar junto, mas devido ao tempo, né, não dá para a gente fazer isso hoje. A gente deveria falar um pouquinho sobre o mal, né? O problema do mal, a origem do mal. Esses dois assuntos eles estão intimamente, estreitamente ligados, ok? Mas eu vou tentar falar assim de maneira geral, genérica, contextualizada, um pouquinho sobre a visão bíblica do que é pecado. Não a visão da religião, a visão de Deus sobre pecado, tá bom, gente? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente que o pecado ele abrange todas as pessoas em todos os tempos, né? Ele tem um caráter de universalidade, ele é universal o pecado, né? Então ele atinge e alcança todas as pessoas, todas as famílias da Terra em todos os tempos. Ele atinge a família humana, o gênero, a raça humana na sua totalidade, né? Todos os homens, sem exceção, são pecaminosos por natureza, e a gente expressa essa pecaminosidade que está enraizada, entranhada no interior da gente, com algum tipo de transgressão que pode ser inconsciente, consciente, mas geralmente ela é consciente e deliberada, né? Desde muito cedo, né? Desde a mais tenra idade. Se a gente for para a Bíblia, o escritor de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, ele fala assim: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, não existe, né? Todo homem peca e ele não faz o bem 100% do tempo, né? Colocado isso, vamos para os nossos conceitos aqui bíblicos sobre o que é pecado, né? Pecado a gente vai ver que é muito mais do que aquilo que se vê, né? É um pouco mais profundo isso. Então a gente vai tentar aqui, a partir de agora, dar um tratamento adequado. Para isso a gente vai ter que considerar algumas condições e situações. A primeira, eu não vou me alongar, vou tentar ser rápido. A Bíblia conceitua o pecado como sendo um ato, uma ação, uma atitude, algo que alguém faz, né? E isso pode ser de maneira consciente ou inconsciente, tá? Mas é uma ação. Pecado é um ato, tem uma definição de ato. Eu peguei entre tantos versículos e textos que eu poderia trazer para vocês, devido à exiguidade do tempo,
eu trouxe um texto só. Mas e ele fala então do pecado como sendo um ato de transgredir, uma atitude de transgressão, né, de uma lei. E geralmente aqui, quando a gente está aplicando ao tema pecado, é a transgressão da lei de Deus, é você ir contra a lei de Deus, né? Não observar a lei de Deus. Então, na primeira carta do apóstolo João, versículo 3 e 4, ele fala assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E eu não quero me deter aqui em explicar a diferença entre pecado e iniquidade. No momento eu vou me ater a pecado. É tudo dentro da mesma seara, né? Aqui eu quero me deter no verbo cometer, que é agir, expressa ação, né? Atitude. Cometer pecado, agir pecando, né? Então, o primeiro conceito que a gente tem de pecado é que pecado é um ato, é uma atitude, é uma ação, deliberada ou não, que transgride, que viola a lei ou a vontade de Deus, de maneira consciente ou inconsciente, deliberada ou não, tá? Então isso é o primeiro conceito bíblico de pecado. Um outro conceito que a gente tem que ter de pecado é o conceito do princípio, né? É um conceito genérico, geral, que é o princípio que pecado é uma insurreição, é uma inimizade, é uma rebelião contra Deus, né? O princípio do pecado é esse, é rebelião contra Deus, insurreição, insubmissão, né? É recusar-se a fazer a vontade de Deus, se insurgir contra essa vontade e afastar-se, separar-se de Deus por causa disso, criando uma inimizade, uma separação, uma barreira entre nós e Deus. Então, o pecado, além de ser um ato, ele expressa nesses atos, né, rebelião, insurreição, insubmissão, inimizade contra Deus. E isso é geralmente o que a gente se atém, geralmente o que a religião se atém, é no ato. Fulano pecou. Quando fala fulano pecou, fulano cometeu uma atitude, uma ação, um ato. E geralmente o critério que a religião determina aquilo como pecado ou não é um critério moral, né? E às vezes o critério moral ele é contaminado pelo critério cultural, né? E temporal e contemporâneo, né? Então, certos costumes e usos são tidos como pecado e não são. Então é meio conflitante muitas vezes os critérios que a religião adota para determinar o que vem a ser pecado ou não. Então, o melhor meio de saber o que deve ser feito ou deixar de ser feito é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que pecado não é só ato, não é só ação, não é? É mais do que isso. O pecado ele é uma condição. E é isso que muitas vezes a religião ignora, porque a condição não é algo visível, é algo invisível que se manifesta em coisas visíveis, mas num primeiro momento é algo invisível, que é uma condição. O pecado é um estado, né? Ele é mais do que um ato manifesto, é mais do que uma ação que você possa ver. Se a gente refletir um pouquinho e aprofundar um pouquinho o pensamento, a gente vai perceber e vai descobrir que qualquer uma das nossas ações, dos nossos atos, das nossas atitudes, eles nada mais são do que reflexo, nada mais são do que expressão daquilo que acontece no nosso interior. Na verdade, o pecado é uma manifestação visível da pecaminosidade íntima, interiorizada no homem, que muitas vezes é dada por invisível. Então,
essa pecaminosidade, essa condição, ela precede o ato, né? Para que você possa pecar como um ato, é necessário que o pecado primeiro seja uma condição, um ambiente interiorizado em você, ok? Então isso é importante. Você só peca em atos porque existe o pecado interiorizado, que não é um ato, que não é uma ação, é uma condição, ok? A gente pode ver muitas provas nas Escrituras que mostram que o homem ele peca por causa, na sua conduta, por causa do estado pecaminoso que está ali, entranhado ali, né, no seu interior. Então, esse pecado interior, na verdade, é uma não conformidade, é uma falta de conformidade com Deus, na mente, no coração, nos sentimentos, nos desejos. Então, mais do que uma ação que alguém possa fazer, o pecado ele é uma condição, ele é um estado, né? Vocês sabem que toda a Escritura, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, ela foi escrita no hebraico e no grego, né? Hebraico mais no Velho Testamento e o grego mais no Novo Testamento. E quer seja no Velho, quer seja no Novo Testamento, as palavras hebraicas e gregas traduzidas por pecado, elas se aplicam a algumas situações. A primeira, elas se aplicam à disposição ou à vontade da pessoa. Então, o desejo, a vontade, a disposição em fazer, a Bíblia dá conotação de pecado, dependendo da motivação, a vontade de fazer. Não precisa fazer. O desejo em fazer, a Bíblia atribui isso como pecado. É um estado, uma condição, como eu disse para vocês. É uma natureza contaminada, morta, separada de Deus, que tem o seu próprio mundo e produz o seu próprio produto, o seu próprio fruto, que é o ato, né? E por fim, a ação. Então o pecado pode, ele tanto no grego quanto no hebraico, qualquer que seja a palavra que você vai encontrar originalmente na Bíblia, o pecado sempre se refere a um desejo, a uma condição e a uma ação, tá? O pecado, ele pode consistir não só em fazer, mas até não fazer pode ser considerado pecado. A Bíblia fala do pecado da omissão. Fazer é o pecado da comissão, né? Você pode pecar por se omitir em fazer a coisa certa, a coisa justa, como você pode pecar por comissão, por fazer a coisa errada. Também, às vezes, você pode pecar fazendo a coisa certa, se a motivação não for correta. A gente vai falar mais à frente. Então, o critério, a régua que a religião mede e determina o que vem a ser pecado é muito diferente do que a Bíblia considera, né? Porque a Bíblia considera questões internas, questões externas, o visível, o invisível, a natureza, a motivação, o desejo, entendeu? Então são várias questões que a Bíblia considera. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 17, ele fala do pecado da omissão, né? Ele fala assim: ao que sabe fazer o bem e não o faz, ao tal é pecado. Então, se você sabe e não faz, você peca por omissão, por não fazer o correto. E às vezes a gente peca por comissão, por fazer o errado, né? Então, o estado da alma, essa condição, esse ambiente interior, é que dá expansão, que dá vazão aos atos manifestos, né? Aos atos visíveis de pecado, né? Que a gente chama de pecado, tá bom, gente? Aqui a gente pode ter um entendimento melhor dessa condição interna que é pecado, que
que Deus vê como pecado, quando você vai para a carta do apóstolo Paulo, principalmente no capítulo 7 de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Eu vou ler alguns trechos, para a gente não se alongar muito. No capítulo 7, versículo 8, Paulo fala assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Ou seja, o pecado que age no interior do homem, essa condição, esse ambiente interno, opera a concupiscência. O que é concupiscência? Isso é uma palavra que é difícil às vezes de falar, mas você vê sempre nas cartas de Paulo, que significa desejo ardente, uma ambição desesperada, desenfreada da natureza caída do homem, desejando alguma coisa, ok? Então essa concupiscência, esse desejo desenfreado é chamado de concupiscência. Então o pecado, esse ambiente interno, não o ato, mas o estado, a condição no interior do homem, opera o desejo ardente, ele grita, ele pede coisas, ele deseja coisas. E esse desejo, inevitavelmente, vai levar a ações que se constituem rebeldia, inimizade, separação entre Deus e os homens, tá? Mas mais importante que isso, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais o entendimento do que vem a ser pecado e a gravidade do pecado, Romanos, ainda no capítulo 7, no versículo 11, Paulo fala assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Ou seja, todo homem natural que ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, esse homem natural, debaixo dessa lei interior do pecado, esse clima, esse ambiente interno de pecado, ele está em engano, e mais do que isso, ele está morto, porque o pecado mata. Ou seja, e aqui morte aqui não significa aniquilação, deixar de existir, mas significa separação. Então o pecado mata à medida que te separa de Deus, separa a criatura do Criador. A conexão é cortada, né? Então é morte, o pecado interior, invisível, que se manifesta visivelmente nos atos, mas ele está interiorizado no sentimento, nos pensamentos, nos desejos, ele opera a morte na pessoa, né? Ainda nesse mesmo capítulo, versículo 14, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ou seja, o homem ele está como que comprado, vendido para o pecado, de forma que ele se torna servo do pecado. Ele é escravizado, dominado pelo pecado, né? Na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver, na sua maneira de perceber, tudo à sua volta, ok? Mais adiante, no mesmo capítulo, versículo 17, o apóstolo diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ele fala que tem coisas que não é exatamente ele que faz, mas é uma força que está dentro dele, interiorizada, que por causa da escravidão o faz fazer, por causa da natureza que está submetida a essa força, a esse ambiente interno, acaba por fazer. Então esse pecado habita nele, é isso que ele diz aqui. Então no versículo 20 ele chega à seguinte conclusão: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Percebe? Então ele reconhece que existe algo muito forte, uma lei muito forte dentro dele, essa condição, esse estado, essa força, com que ele vai ter que lutar desesperadamente, com muita força, porque ela começa a controlar o que ele faz ou deixa de fazer, né? E no versículo 21,
ele fala assim: acho então essa lei em mim. Então aqui, essa condição interna de pecado, ele chama isso de uma lei, ele diz que é uma lei. Então ele fala assim: acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então na sua consciência, na sua moralidade, ele quer fazer o bem, mas ele é instigado, ele é freado, ele é de certa forma engessado por causa do mal, da pecaminosidade interna, e não consegue fazer tudo de bem que deseja, ok? Então, Paulo, ele fala do pecado como um princípio dominante, reinante na vida. Então, ainda no livro de Romanos, só que no capítulo anterior, capítulo 6, versículo 19, ele fala assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então agora ele está falando para homens e mulheres nascidos de novo. Então ele fala que na carnalidade, ainda sem a ação do Espírito Santo vivificante na vida do homem, essa fraqueza faz com que, por causa da escravidão do pecado, dessa lei, dessa força interna, a gente apresente os nossos membros, o corpo, os olhos, os sentidos, as mãos, os pés. A gente oferece os membros para agir, para pecar em atos, né? Para servir à imundícia, à maldade. Então agora ele fala: agora, pois vocês que agora já são justificados e receberam o Espírito Santo, usem esses mesmos membros para servirem à justiça, para a santificação, para se santificar, se separar para Deus, não é? Então, aqui você percebe que ele apresenta o pecado como uma lei que domina, que reina, que controla a pessoa de tal forma que a pessoa, por causa da escravidão e do domínio que essa força interna, esse ambiente interno proporciona, ele oferece os seus membros, a sua vida praticamente, o seu corpo, em submissão para o mal, para o pecado, né? O pecado, então, a gente viu aqui como um princípio de rebelião, de insurreição contra Deus. É um ato, é uma condição, é um estado interno, um ambiente interno. Mas também o pecado tem a ver com a essência das coisas. Vocês percebem que é mais profundo? Então o pecado, como um estado, aquele homem interior nosso, essa condição interna, essa lei, essa força, o que ele é? O pecado, ele é a dessemelhança de Deus, ou seja, é quando a gente perde a semelhança, o pecado nos deforma. A gente, que a princípio no Éden, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, esse estado interno pecaminoso, na verdade é a dessemelhança de Deus, é aquilo que é diferente da natureza de Deus. Como um princípio, a gente já viu que é oposição a Deus. E como um ato, como uma ação, é a transgressão da lei de Deus. E agora, eu queria falar da essência do pecado. A essência do pecado é uma coisa só, é o egoísmo, tá? O pecado, ele tem uma espinha dorsal. Essa essência se chama o eu, ok? O ego, o egoísmo. É disso que a gente vai falar um pouquinho. A gente pode descrever, então, o pecado como uma árvore que tem uma vontade própria, uma lei, e ela tem duas raízes, vamos assim dizer, né? Uma raiz é a raiz do não para Deus. A gente, não, para Deus nada. Contra a vontade de Deus, o que vem de Deus tem uma repulsa natural, ok? E a outra raiz é um sim.
para si mesmo, para o ego, ok? O interesse do eu, né? Interessante é que essa árvore aí, ela é capaz de dar qualquer fruto que a gente chama de pecado, qualquer ato nesse grande catálogo, né, de pecados. O egoísmo, ele vai ser manifesto, ele vai aparecer em todo momento no pecador. Desde um afeto, de um desejo, e isso vai ser colocado, essa situação, essa concupiscência, o eu, vai ser colocado acima de Deus e da sua lei. Basicamente, pecado é isso. É tudo aquilo que se contrapõe a Deus e a gente coloca acima de Deus e de sua vontade. Isso é pecado. Ok? Não importa muito o nome do pecado, a forma do pecado, o tipo do pecado. Sempre você vai achar como raiz o egoísmo, seja qual for. Né? Então, às vezes, o pecado, ele toma a forma da avareza, do orgulho, da soberba, da ambição, do ciúme, né? Do amor de outro, enfim. E o desejo por aquilo que não pode ser teu. E todos esses sentimentos e afetos, eles no fundo, eles estão de alguma forma ligados ao seu eu, ou contribuindo para o seu eu, ok? Então, pecado, basicamente, é o grito do eu, é o desejo do eu, comandando o homem, a sua existência, o eu, o ego, a natureza humana caída, o homem carnal. Isso é egoísmo. O pecador, na verdade, ele pode buscar até a verdade, com fins escusos, interesseiros, egoístas, né? A Bíblia diz que você pode dar os seus bens aos pobres, alimentar os famintos, pode entregar o seu corpo para ser queimado. Mas se a motivação não for correta, se o seu desejo ali, interiorizado ali, foi a promoção pessoal, o protagonismo, chamar a atenção para si próprio, se promover, enfim, a motivação pode ser pecado. Deus não recebe, não chega bem diante de Deus. Então, o egoísmo, ele passa, a voz do eu é a raiz de todo tipo de pecado. Seja por desejo, seja por condição, seja por ação. A raiz de todo pecado é o egoísmo. E ele tem 4 partes, o pecado do egoísmo, né? Ele tem vontade própria, já falamos, a concupiscência que grita, e isso não tem nada a ver com a vontade de Deus, é a sua vontade. E ela se contrapõe a qualquer tipo de submissão a Deus, ok? Também, ela tem uma parte que é a ambição. Ela deseja coisas em detrimento a qualquer tipo de benevolência. Ela busca a sua justiça própria, né? O egoísmo, o pecado, ele busca justificar-se por si mesmo, em vez de humilhar-se, em vez da humildade, em vez da reverência, ele busca a justiça própria. E a Bíblia fala que a nossa justiça, ela, para Deus, ela é injusta. O profeta usa uma expressão até chula. Ele fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Naquele tempo as mulheres não tinham, né, absorvente aba larga, 3 camadas, né? Era um paninho que elas usavam, né, no tempo da menstruação, e era chamado de trapinho de imundícia.
Então, para Deus, a justiça própria, a justiça do homem, é um pecado tão afrontoso contra Deus, tão deliberado, que o profeta se refere à nossa justiça, a justiça própria que o egoísmo traz ao eu, justificar-se por si, por suas obras, por seus recursos, como trapinho de imundícia, uma coisa nojenta, né? E por fim, o egoísmo, ele trata da autossuficiência em vez da fé. Você se sente suficiente em você mesmo. É uma não dependência de Deus, é uma autossuficiência, é uma elevação do ego, é a soberba, né, instalada no homem, o orgulho, a prepotência, a empáfia, né? Então, a raiz de todo pecado é o egoísmo, que trabalha nessas 4 coisas: vontade própria, ambição, justiça própria e autossuficiência. O pecado, gente, como eu estou dizendo para vocês, ele é essencialmente egoísmo. Observe aqui o que o apóstolo fala sobre, por exemplo, o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo sobre a apostasia dos últimos dias. No capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 2 e 4, ele faz uma referência explícita à raiz de todo o pecado, que é o egoísmo. Ele fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos e mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, é a troca, né? É aquela árvore com 2 raízes, um não para Deus e um sim bem grandão para o eu, ok? Então, os homens, por causa do egoísmo, e esse pecado é crescente nos últimos dias, e ele é notório, né? É um tempo de corrupção sem precedente. Então essa raiz do pecado aparece, que é o ego, é o eu, é o amar-se a si mesmo, querer a felicidade e o prazer para você, né? Então os homens seriam hedonistas nos últimos dias, né? Entendeu? E isso em detrimento a Deus e à vontade de Deus. É como se você vivesse à margem de Deus, à revelias, como se Deus não existisse. É assim que eles vivem. Ainda, nessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele fala, falando da chegada do anticristo, ele fala assim: quando se revelar o homem do pecado, ele será o que se exaltará contra tudo o que se chama Deus. Então, à medida que Paulo vai descrevendo o ambiente, o cenário profético dos últimos dias, ele expõe de maneira assim bem contundente o que é o pecado, a raiz do pecado, como ela vai ser tão visível. Ela não vai estar enterrada, ela vai estar, é uma raiz quase aérea, vai estar visto aos olhos de todos, né? Dá para todo mundo ver. É isso que ele está dizendo. Então, a essência, o pecado, a sua essência é basicamente o egoísmo. A essência da lei de Deus, o que é a lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e as pessoas, aos outros como a si mesmo. O oposto disso é o supremo amor a si mesmo, né? Então isso é a essência do pecado, é uma violação da lei de Deus e da sua vontade, né? Quando a gente percebe lá atrás as primeiras manifestações de pecado e expressões dele, a gente não pode esquecer de Satanás. E tem 2 textos aqui nos profetas, em Isaías e em Ezequiel, que fala do pecado de Lúcifer, né, de Satanás. Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 a 15, fala desse pecado. E aqui expõe muito claramente a raiz do egoísmo.
Então diz assim a partir do versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, ó o ego, o eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vocês percebem o ego gritando aqui? Eu serei, eu subirei, eu me assentarei, enfim, eu me exaltarei. E aí nós temos um outro texto, em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 17. É uma referência também. Fala assim, elevou-se o teu coração, ou seja, exaltou-se o seu coração, ensoberbeceu-se o teu coração. Está falando do ambiente interno. Por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, aí mostra a inimizade, né? Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. É bem verdade que muitos vão falar, mas esses textos não estão falando de Satanás. Aqui são profecias de dupla interpretação, a gente pode dizer assim. O primeiro texto que eu li aqui é uma profecia de contexto histórico, profético histórico, cumpriu-se. Era uma profecia de Isaías ao rei da Babilônia. E o segundo texto que eu li aqui em Ezequiel 28 é uma profecia também cumprida de profética histórica, contexto profético histórico, com referência ao rei de Tiro, tá? Mas ele não se limita a essa profecia e tem como objeto esses homens, esses reis apenas, né? É uma profecia que fala mais que isso. Ela projeta nessas figuras Satanás, né? Mesmo, principalmente em Isaías, quando fala de Lúcifer, o filho da alva, você vai ver as referências cruzadas desse termo em Apocalipse, em outros textos escatológicos, com clara referência a Satanás. Então, aqui a gente percebe nitidamente a raiz do pecado, que é o egoísmo, tá, pessoal? Você indo lá para o Éden, o pecado de Adão e Eva, no jardim do Éden, é um pecado de egoísmo. Surgiu de uma preferência por si mesmo, né? De autogratificação em relação a Deus e a sua vontade, né? Eva comeu do fruto proibido porque ela pensou que isso lhe daria mais sabedoria, ela ficaria mais espertona, mais safona, né? Mais safa, mais ligeira. Então ela comeu o fruto proibido. Adão participou do fruto, por quê? Ele preferiu a sua esposa em detrimento a Deus, porque ele via na sua esposa uma figura de prazer, de autogratificação, então ele preferiu a esposa. Então, sempre a escolha, ela vem por causa do eu, o ego define, decide, né? E faz com que a pessoa haja, né, naquela situação. Também, mais adiante um pouquinho, os filhos de Adão e Eva, a morte de Abel por Caim foi incitada, ela foi provocada por causa de ciúme, né? Que é uma forma de egoísmo, né? Então, o egoísmo, essa raiz de todo pecado, é também a causa de toda impenitência, né? Deus manda expressamente em sua palavra que todos os homens se arrependam em toda parte. É um texto que diz para que os homens se arrependam em toda parte. Por que os homens não o fazem? Eles se recusam porque o ego, a vontade, o eu, grita e prefere outros caminhos. A revelia, contrários à vontade de Deus. Então, o pecado não é meramente o resultado
de uma imperfeição, do desenvolvimento da imperfeição do homem, não. É mais que isso, é uma perversidade da vontade, da disposição, do desejo, né? É uma perversidade, é algo que está em não conformidade, né? E o homem ele não consegue sobrepujar isso aí enquanto ele está na carne, né? Quando o homem vem para Cristo e o Espírito Santo passa a habitar nele, ele nasce de novo, é uma nova criatura, essa regeneração põe um entrave, né, sobre esse estado pecaminoso, mas não destrói. Então, é importante isso. Por isso a gente fica nessa luta até ter o corpo glorificado, até a ressurreição, o Espírito militando contra essa natureza caída, contra a carne, né? Ok? Então é importante isso aí. E eu queria enfatizar algo, que o pecado, ele não é o mero resultado da união do Espírito com o corpo. Não é isso não. Porque é importante colocar isso, porque na igreja primitiva, os apóstolos tiveram que lutar muito com certos grupos de pessoas, hereges, mestres, falsos mestres, que apareceram na igreja primitiva e traziam os seguintes conceitos, né, sobre pecado. Alguns diziam que o pecado estava só no espírito e não na carne. Então você podia fazer qualquer coisa com a carne. Então você entregava o seu corpo à prostituição, a tudo mais, e aos prazeres, porque o problema do pecado estava simplesmente no espírito. Já outros grupos faziam o contrário. Diziam que o espírito era livre do pecado, mas o corpo carregava todo o pecado, todo o mal. Então, eles ensinavam o martírio, a autoflagelação, como uma maneira de punir o mal, o pecado que habitava no corpo, não no espírito. Mas quando a gente olha a Escritura com amplitude de visão, o homem carnal, caído sem Deus, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, estão todos contaminados pelo pecado. E eu vou dar um exemplo para vocês que é fácil de entender. O pecado não está só no corpo, nos membros que são colocados como escravos em submissão ao pecado para agir. O espírito e a alma, os desejos também o são. Satanás não tem corpo, gente. No entanto, ele é um ser espiritual. No entanto, ele é supremamente, exageradamente, eu não tenho palavras, advérbio para dizer o quanto ele é pecaminoso. Ok? Então, essas heresias que surgiram na igreja primitiva foram de pronto, de imediato, combatidas por Pedro, por João, por Tiago, né? A gente vai nas epístolas lá, a gente vai ver isso. Há um tempo atrás nós tivemos aula sobre esses grupos que atuavam e de alguma maneira ainda as suas ideias resistem ao tempo e ainda estão no nosso meio. Foi o Tiago que deu essa aula sobre esses grupos, né, que tinham naquele tempo na igreja primitiva. Mudam-se os nomes desses grupos, mas as suas filosofias, as suas ideias, as suas doutrinas e a sua pitada de veneno continua lá, tá bom? Então não é isso não. E aqui, agora eu vou me aprofundar um pouquinho, para a gente vai ir mais para o finzinho. Pecado é um princípio de rebelião, é ato, é condição e é essência, é uma raiz. Nós já vimos isso. E aqui eu queria falar um pouquinho no que isso afeta o homem, a abrangência, a extensão do pecado no ser humano. O que causa no ser humano. E eu não quero trazer para você o sentimento de culpa, mas eu quero trazer uma luz na ótica das Escrituras que nos conceitua o local que estamos e quem somos em Deus e o valor que tem a obra da redenção na nossa vida. Basicamente é isso que eu quero
trazer para vocês. Então eu queria falar um pouquinho sobre a extensão do pecado da existência do ser humano. O que a Bíblia nos ensina, e a gente já está percebendo, é que a extensão do pecado no ser humano, ela é total, não é parcial, é total, tá, gente? A essa abrangência total na existência humana, em todos os seus aspectos e áreas, a gente costuma chamar isso de depravação total, né? Muitos grupos não aceitam essa doutrina, a doutrina da depravação total do homem, e basicamente não aceitam porque é um assunto muito mal entendido, né? O que a depravação total do homem não quer dizer? Ela não quer dizer que o homem está inteiramente privado de consciência, mesmo que o pecado esteja entranhado na alma, no corpo e no espírito. Não. Romanos capítulo 2 e versículo 15, o apóstolo Paulo fala que até os pagãos, ele tem consciência. É importante a gente entender que na constituição do homem, mesmo quando ele é um homem carnal, separado de Deus, que ainda não conheceu a graça de Deus, ele é um ser moral. Todo homem, o ser humano, é um ser moral, ok? Mesmo que ele esteja separado de Deus por causa do pecado na alma, no corpo, no espírito, na essência e na raiz. Não importa, tá bom? Nos atos e na condição. Ele é um ser moral. Então, a doutrina da depravação total não diz que o homem ele está privado de consciência. Não, ele tem consciência, ele é um ser moral. Também, a doutrina da depravação total não significa dizer que o homem está destituído de todas as qualidades que são louváveis no padrão humano. Jesus reconheceu a presença de qualidades em um certo homem rico, né? Que só precisava nascer de novo. Mas ele tinha qualidades, virtudes morais. Repito, o ser humano é um ser moral, ok? Então a depravação total tem a ver com questões espirituais, né? Então a depravação total não quer dizer que o homem está privado de consciência, não está dizendo que ele não é capaz, mesmo separado de Deus, de ter qualidades louváveis, virtudes louváveis. E também não quer dizer que todo homem está disposto por natureza a toda forma de pecado. Não. Cada um de nós está suscetível a pecados e formas de pecados diferentes. Por exemplo, se você peca por avareza, não dá para você pecar por ostentação. Ou é uma coisa ou é outra. Então uma coisa exclui a outra, por exemplo, né? Se você peca por orgulho, não dá para pecar por sensualidade, porque uma coisa se sobrepõe à outra. Então, falar sobre a doutrina da depravação total não significa dizer que o homem ele é depravado 100% em toda forma de pecado. Não é isso. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Também não significa dizer que os homens são incapazes de se comprometer com alguns atos e algumas leis de Deus, que são conforme a lei de Deus. Não. Por causa da moralidade, daquilo que está implicitado, daquilo que está como demarcado na consciência do homem, o homem é capaz de se comprometer, mesmo afastado de Deus, com certas normas e modos que são conformados com a lei de Deus, sim. E também não significa dizer que os homens são tão corruptos como podiam ser. Não é isso que se... Segundo Timóteo capítulo 3 e 13 diz que o homem pode piorar, e piorar muito, né? Então, essa depravação total não quer dizer que a depravação é total no grau ou na medida, não é isso. Quer dizer que ela é total na extensão. Percebeu? O homem é caído, ele é depravado de maneira total
Não no grau, na medida, porque você vai ver homens mais ímpios do que outros, mais sujos do que outros, mais imorais do que outros, ok? Com pecados diferentes uns dos outros. A doutrina da depravação total, que é o pecado separando o homem de Deus em todas as esferas e dimensões, ela se refere à extensão e não ao grau ou à medida. O que vem a ser isso? Vou tentar explicar isso. Significa dizer que o pecado, ele permeou cada faculdade humana. É como uma gota de veneno em cada molécula de água de um copo. Entendeu? Então, toda a água, mesmo em proporção pequena, toda molécula está contaminada. Né? É isso que o pecado, e a gente chama isso de depravação total, faz na vida do homem. Esse pecado, ele polui todo o ato do homem, todo o desejo do homem, toda a condição do homem. É isso que o pecado faz. Então, tudo que é feito a partir do homem está separado de Deus. É por isso que você não pode se salvar pela sua própria bondade, pela sua própria justiça, pelas suas próprias obras. Porque tudo que você faça, mesmo o bem, tem lá uma gotinha de pecado. Toda a área da vida humana, da existência humana, ela está poluída pelo pecado. E o pecado, ele afasta o homem de Deus. Seja muito pecado ou pouco pecado. Pecadinho, pecadão. Deus é santo, santo, santo. Ok? Então, o homem por si não pode agradar a Deus. Percebe? É isso que significa a depravação total. Algumas provas da depravação total. Vamos correr. Primeiro, o homem está depravado na mente. Em Gênesis 6:5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, era só má continuamente. Também, o homem está depravado no coração. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso, é perverso, e nem o próprio homem o conhece. O homem está depravado nos seus afetos, nos seus sentimentos. Eles são opostos a Deus. Em Hebreus fala que os homens têm um coração mau e infiel, Hebreus 3:12. Em João 3:19 fala que os homens amam mais as trevas do que a luz. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 7, diz que a inclinação, a propensão do homem, da carne, é inimizade contra Deus. E ela não quer se sujeitar à lei de Deus, não se sujeita. E nem pode, ela não consegue. Né? Então, nos afetos, nos desejos, nos sentimentos, na vontade, o homem está depravado. Também ele está depravado na sua consciência. Mesmo quando você tem a sua consciência pura e limpa, ela está contaminada pelo pecado, ele é uma condição, ok? Todas as coisas são puras, mas para os puros, mas para os impuros tudo é impuro. E aí em Tito 1:15 fala assim, que o entendimento e a nossa consciência estão contaminados. É por isso que a gente não vê tudo com pureza. A nossa palavra, o nosso falar, está contaminado, está em depravação total. Salmo 58:3, o salmista fala que nós, desde que nascemos e começamos a falar mentiras. Quando a criança está falando gugu, dadá, já está mentindo, já começa a mentir. O salmista fala. Jeremias fala coisa parecida. Fala que a gente não fala o que é reto. Romanos 3, e capítulo 12, fala que todos, sem exceção, todos os homens se extraviaram e nós se tornamos inúteis. Não há quem faça o bem, não há um homem sequer que faça o bem. As nossas línguas tratam com engano.
Ele fala que nós somos depravados, segundo o profeta Isaías, da cabeça aos pés. Isaías 1,6 fala assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisa sã. Nós somos depravados ao nascer. Salmo 51,5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Percebe? Você já nasce pecador, com a condição de pecado. Entendeu? Então o pecado não é só o que você faz, é o que você é. No Salmo 58,3 fala: andam errados desde que nasceram. Então, a depravação é desde que nasce. Qual é o efeito da depravação total do homem em todas as áreas da vida, da existência humana? É que não fica nenhum resquício de bem que atenda à demanda de santidade e justiça de Deus na natureza humana, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele fala dessa luta. A gente não tem essa justiça, essa bondade que atende à justiça, à santidade de Deus. Não temos. O homem, por natureza, ele não pode, por causa dessa sua condição, se submeter, se sujeitar à lei de Deus, nem agradar a Deus. Está aqui, ó, Romanos 8, 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você pode oferecer cânticos, cantar, oferecer o seu corpo, fazer caridade, você pode evangelizar. Se você estiver na carne, Deus não recebe. Viu? Por isso que o apóstolo Pedro fala que nós temos que oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É por Jesus que nós somos agraciados, recebidos e agradamos ao Pai. Não por nosso mérito, não por causa da nossa natureza, das nossas obras, das nossas boas intenções, que são injustiça. O outro efeito da depravação total no homem é que ele está espiritualmente morto. Romanos 5 e 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Todos são pecadores. E Efésios 2:1 fala: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como disse para vocês, no pecado opera a morte. Então, nós estávamos mortos, separados de Deus. Morto não escolhe nada. Tem gente cantando: eu escolho Deus. Você não escolhe nada. Se Deus não te vivificar, não te der vida para você escolher, você não escolhe nada. É como você está dentro de um ambiente que você acredita que você é livre, é como um peixe dentro do aquário. Ele tem livre agência, mas ele não tem escolha de sair daquele aquário para um outro ambiente. Nós temos a capacidade de escolher dentro do nosso ambiente caído e morto, separado de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está sepultado no maligno, morto no maligno. Dentro desse ambiente, o homem se sente em livre trânsito. Ele é um agente livre, Mas saltar dessa sepultura para fora é necessário uma ação de Deus vivificando esse homem. Senão não é capaz, ele não é capaz. É o Espírito Santo que convence o homem primeiro do pecado, da justiça e do juízo. Se isso não acontecer, o homem por si só, jamais, viu? Primeiro porque o homem não procura Deus. A sua natureza caída faz com que ele se afaste de Deus. No Éden, quando Adão e Eva pecam e Deus desce na viração do dia, você percebe que eles foram se esconder. E esse é um princípio, existe um estudo, uma regra em teologia que a gente chama isso, regra da primeira menção. O que acontece como fato pela primeira vez
É uma regra, é um princípio que vai permear toda a Escritura. De lá para cá, o homem só foge de Deus. Os homens não procuram a Deus. Todo homem caído por causa da sua natureza, ele foge de Deus. É necessária uma ação de Deus indo ao encontro desse homem. Senão, ele está irremediavelmente perdido e morto em seus delitos e pecados. Tá bom, pessoal? Também, outro resultado, outro efeito da depravação total é que o homem morto em seus delitos e pecados, esse homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você percebe que o pecado é mais do que você fazer algo que desagrada a Deus? Ele trava, ele entorpece os teus sentidos, que são capazes de ouvir, perceber a Deus. Percebe? É algo muito mais profundo. Ele te mata, literalmente. Né? Ele te aleja. É isso que ele faz. Também um outro efeito, aqui já falei disso, ninguém pode vivificar-se a si mesmo estando morto. É necessário que seja vivificado pelo Espírito de Deus, que o faz se arrepender e voltar do seu pecado para Deus, se arrepender e ter fé. Romanos 3, 10 e 11 fala: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Tem que partir de Deus, gente. Tá bom? E aí tem aquelas perguntas, por causa do nosso pecado, a nossa incapacidade de se religar a Deus por nós mesmos, por causa da nossa natureza. Jeremias 13, 23 fala assim: porventura pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, se são ensinados a fazer o mal? João 6,14, ninguém pode vir a mim, Jesus está dizendo isso, se o Pai que me enviou não o trouxer. A base da depravação total, essa base, ela consiste, e essa inabilidade espiritual, ela está agasalhada no coração do homem, que é enganoso, irremediavelmente perverso. E Jó fala que ninguém pode tirar uma coisa limpa de uma coisa contaminada. A gente não pode tirar nada de bom do nosso coração, porque ele é contaminado. Daí, nem a santidade, nem o arrependimento, nem a fé pode proceder do coração do homem natural. Percebeu? Provérbios 29. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Está aí a resposta de maneira implícita, assim é um não categórico. Não, ninguém. Pois bem, qual é a solução para o problema do pecado? Que é a nossa natureza, os nossos desejos, sentimentos, as nossas ações, as nossas motivações, o nosso ambiente interno. Qual é a solução? Só tem uma saída. É arrependimento, fé e regeneração. E tudo isso vem de Deus. Por isso que você que é alcançado por essa palavra, você vai ver ao longo de todo... Essa é a mensagem do Novo Testamento, da Igreja do Novo Testamento. É a mensagem do Reino. Arrependei-vos. É o Espírito Santo que faz essa obra na vida do homem. E como ele faz isso? Pela palavra. A palavra é a matéria-prima do Espírito Santo. Você prega, alguém vai ouvir, e o Espírito Santo pega aquilo ali, vai vivificar alguém através da palavra, vai convencê-lo pela palavra, vai santificá-lo pela palavra. E é assim que funciona. Vai dar vida nova pela palavra. Então a pessoa vai nascer de novo pela palavra. O que eu quero dizer com tudo isso, depois dessa 1 hora aqui? É que o pecado não é só o que você faz ou deixa de fazer, o que as pessoas veem ou não veem. O pecado permeia o pensamento, os desejos, o inconsciente, cada porão da nossa alma.
da nossa condição, do nosso corpo, dos nossos olhos. Ele tem uma lei, uma força interna que trabalha para o eu, para a carne. E tem uma repulsa e se rebela deliberadamente contra Deus. E isso pode acontecer de maneira tão sutil que você pode achar que está fazendo bem e não está, porque a motivação, aquilo que está, a raiz, o motivo daquilo é injustiça, é pecado. E eu quero terminar abordando o problema da religião. Por que eu de cara falei que eu ia trazer uma abordagem bíblica e não religiosa? Porque a religião trabalha com a culpa, com a chantagem. Porque a religião, sem a essência da graça de Deus, trata o pecado como uma moeda de ganho, de manipulação, ok? A ótica bíblica, a ótica do Evangelho para o pecado é que todos nós carecemos de graça. O pecado é uma placa bem grande de socorro na nossa vida. E a gente precisa desesperadamente de Deus. Mesmo quando a gente acha que está fazendo tudo certinho, que a gente se gaba da nossa santidade moral. E santidade não tem nada a ver com moral. Santidade tem a ver com a vida de Deus crescendo em nós, dominando cada área da nossa existência, do nosso ser, do nosso pensamento, dos nossos desejos, das nossas ações. Percebe? Então existe uma luta entre o espírito e a carne usa a religião para combater as coisas do espírito. Então você tem que tomar muito cuidado para não criar regras, conceitos morais, temporais, contemporâneos, culturais e colocar uma pessoa numa caixinha que você manipula. O Evangelho diz que todos pecamos. Somos aceitos e recebidos por causa de Jesus, do seu sacrifício. Ok? Eu só preciso receber isso, entender isso, crer nisso. E a partir daí, o fruto do Espírito, aquele que é nascido da água e do Espírito, começa a se manifestar em obras de justiça. Não quer dizer que você não peca mais. Quer dizer que o pecado não te domina mais. O pecado passa a ser um acidente. Não é? E então, você começa a experimentar a graça, que é descobrir que você é amado não pelo que faz ou deixa de fazer. Você é amado porque Deus, em graça e misericórdia, decidiu te amar. Amém, gente? Que a gente compreenda isso e a gente seja cada dia mais grato a Deus e a gente venha a reagir a esse amor incondicional, a essa graça que nos blinda de certa forma, que a gente venha reagir a isso, repartindo graça, misericórdia, palavra que alcança o outro. Arrependei-vos, ou seja, mude a mente, né? Metanoia, né? Mude a maneira de pensar, se permita ser alcançado em cada área da tua vida pela ação poderosa do Espírito Santo. É isso que eu queria repartir com você. Muito obrigado pela presença, pela companhia, pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe e vocês tenham um restinho de sexta-feira abençoado, agora à noitinha, né? Uma noite maravilhosa de descanso. Obrigado de todo o meu coração, gente. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um beijo no coração de todos.